Oi, gente, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao nosso podcast com pessoas geradoras de poder aqui. E a pessoa escolhida hoje para vir falar com vocês é um grande amigo que está aí na minha vida nos últimos anos aí, né? E ele é uma pessoa que tem uma experiência gigante, é um investidor que tem vivido aí com renda passiva nos últimos anos. Desde 2018, já multiplicou por 40 vezes o patrimônio dele. Então, eu acho legal você vir ouvir o que ele quer dizer. E hoje ele tem esse projeto chamando Aprendendo a Investir para ensinar tudo isso que ele aprendeu, né? E conseguir fazer com que você também aprenda a investir aí do começo. Então, eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho desse início, de como é você começar aí, dar os primeiros passinhos. Então, seja muito bem-vindo, Paulo. É um prazer ter você aqui no nosso podcast, né? Eu estou começando aqui a construir esse espaço e fico muito contente que você aceitou o meu convite, né? Sabendo aí da sua agenda, dos seus compromissos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Eu digo também que estou muito feliz, né, de poder contribuir com esse seu trabalho. Eu tenho certeza que ele está iniciando, mas isso vai trazer muita coisa boa e muitos frutos à frente aí para todos que podem acompanhar, né? O podcast não deixa de ser uma forma da gente poder, às vezes, acessar, conectar conteúdos de valor de uma maneira rápida, dinâmica, né, que encaixa aí no nosso dia a dia meio corrido de hoje em dia, né? E é isso, né? A gente está aqui para poder dividir um pouquinho dessa experiência do que tem funcionado muito bem para mim, né? E foi assim mesmo que surgiu o Aprendendo a Investir, essa vontade de ajudar as pessoas que também já começam a entender, né, e despertar para o fato de que se você colocar os investimentos como prioridade na sua vida, certamente você vai e procurar fazer as coisas por um caminho bacana, né? Evoluir isso dentro de um caminho assertivo, você vai colher bons frutos. Maravilha. Eu conheci o Paulo lá em 2017, 2018, por aí, bem na época que ele estava começando essa jornada aí nova, mas há muitos anos já na estrada das análises gráficas, né? Me ajudou bastante a revisar esse processo, então, eternamente grata por esse trabalho, por essa didática que você tem também para ensinar a gente a começar a ver assim o básico do básico, né? Excelente. Então, assim, o que que você diria, né? Assim, para quem quer começar a investir, às vezes eu escuto muita pessoa dizer, sou muito novo, sou muito velho, ou tenho pouco dinheiro. O que que você diria aí para quem quer começar a investir, mas não tem ainda, ou então está até em dívida? O que que você diria para essas pessoas? Legal, boa pergunta. Eu diria o seguinte: o melhor momento para você começar a investir é agora, na próxima semana, né? Você não deveria adiar esse processo. Porque nos investimentos tem um elemento que trabalha muito a nosso favor, que é a questão do tempo. Então, quanto antes você começar e quanto mais você tiver o fator tempo trabalhando ali nos seus investimentos, né, mais você vai colher. Então, se você pensa em começar hoje, mas só toma essa decisão daqui a 5 anos, se você tivesse começado hoje, daqui a 5 anos você já ia ter um patrimônio e o que está trabalhando o potencial, né, disso que você já construiu, já ia ser de um patamar bem mais acima, né, do que você começar lá no zero, lá na frente. Então é a tal dos juros compostos, né? Uma vez perguntaram assim pro Einstein, pelo menos até onde eu sei essa frase atribuída a ele, qual era a força mais poderosa do universo, né? Porque era uma pessoa que lidava com física, com força, com energia, etc. E ele respondeu direto, na lata, os juros compostos. E ele Hum, disse mais ainda, ele disse, quem souber usar ao seu favor, se beneficia. Quem não souber, vai pagar. Porque o sistema é construído para isso, para você pagar juros e não receber juros. Por que não trabalhar do outro lado da mesa, né? Através dos seus investimentos, né? E vamos falar também, você perguntou aí de algumas coisas que vêm, alguns mitos que vêm junto com isso, né? Que uhum, você abriu aí para a gente poder olhar. A questão é assim,
Ah, mas eu estou endividado, né? Sim, se você está endividado, você precisa sair das dívidas, né? Porque é um processo de dívidas, volto aí, o que eu acabei de falar. Não vai ter nenhuma dívida boazinha aí com você que não esteja correndo juros. Quando muito de algum parente pessoal aí que não está te cobrando juros, mas também algum dia ele vai querer receber, né? Então, fica um peso moral aí, pode não ser um peso financeiro. Mas a maioria que não é o tal do parente amigo, e esse parente amigo nem. Às vezes é o que cobra até mais, né? Uhum. Qualquer instituição ou qualquer outro tipo de pessoa, de forma que você pegou isso e não pôde honrar, e aí acumulou ou atrasou e tudo mais, vai te cobrar esses juros, né? Isso vai trabalhar contra você. E isso vai fazer com que sua vida financeira não fique saudável e, se bobear, ela vai andar cada vez mais para trás e não para frente, né? Então é preciso sair das dívidas. A boa notícia é que isso é mais fácil do que parece, né? Falando assim, Paulo, você está falando porque você não está no processo. Eu já estive muitos anos atrás, muito lá na juventude, e eu passei eu sabia, às vezes, em alguns momentos ali, administrar bem o meu dinheiro, né? E passei nessa posição também. Então, eu não estou falando de uma coisa que eu não vivi, né? Uhum. Mas eu digo que é possível, né? Dentro do Aprendendo a Investir, a gente tem formas de ajudar as pessoas que nos procuram quanto a isso, né? E, e dá para você fazer isso e já começar a investir. Então não precisa esperar terminar a sair das dívidas para começar a investir, né? Outra mito aí que normalmente existe. Por que eu falei isso que eu falei agora? Vou juntando uma coisa com o elemento seguinte que eu vou colocar para vocês. É, é que precisa de muito dinheiro para investir na bolsa, Uhum. por exemplo, né? Na bolsa de valores, ou que Em renda seja depois variável, né? A pessoa vira e isso, fala assim, renda eu só vou variável, né? arriscar meu dinheiro se eu tiver muito dinheiro, porque senão eu vou perder. Isso, É, isso. isso Ou não é é coisa de realidade. rico. Não, a bolsa é coisa para rico, não é nada disso. A bolsa se tornou extremamente acessível. É, o número de pessoas, CPFs, que já fazem parte da bolsa no Brasil ainda é pequeno, mas é extraordinariamente, vem crescendo muito nos últimos anos, né? Então as pessoas estão despertando para isso. E hoje você, por exemplo, você consegue comprar. Você, quando vai para a bolsa e investe, por exemplo, numa ação, você se torna sócio daquela empresa, né? E você consegue se tornar sócio de uma grande empresa, às vezes a empresa até para a qual você deve. Uhum, com O banco certeza. lá onde você está em dívida, por exemplo, você consegue se tornar sócio dele na bolsa. E a nossa bolsa, em relação ao mundo, né, ela ainda é muito descontada. As empresas grandes na bolsa lá fora, que seja Europa, que seja Estados Unidos, que é o maior mercado, elas são bem mais caras do que as empresas grandes nossas aqui. Né? Se a gente for comparar isso e uma mesma moeda que fosse em dólar. Né? Aqui você pode se tornar sócio de um banco grande aí por 30, 40 reais, 20 reais, hoje em dia. Você dividir por 5, né? Vai dar uma conta redonda, dividir por 5, isso aí vai dar é, 4, 5, menos de 10 dólares, né? Às vezes você é sócio de um grande banco, você é sócio, você é dono do banco, né? Você já consegue comprar uma ação. Hoje em dia existe uma coisa chamada, vamos ser muito técnico aqui, mercado fracionário, né? Você não precisa comprar a ação cheia daquela empresa que você quer É ser um sócio, você pode lote comprar a inteiro. fração, né? Isso, É um lote exatamente. combinado, né? Tipo, ali 100 Isso. ações, né? E É um com conjuntinho, 30 reais, isso. uma penca Com de 30 reais ações. consegue ser sócio de um banco, com 4, 50 reais você consegue ser sócio de uma empresa como a Clabin, hoje, custa 5 reais para você ser sócio de uma empresa daquele porte. É uma das maiores do mundo no setor dela. E com Uhum. 5 reais lá na bolsa você já consegue ser sócio. Você compra uma cota, né? Uma ação, né? Uma ação, uma cota de uma empresa assim. Então não é difícil de começar, gente. Os 50 reais que você separar, você já pode começar esse mês, essa semana seguinte, né? Basta você ter boas orientações, procurar não não escutar de quem não sabe fazer, tá? Isso é uma coisa que eu recomendo. Esse podcast é um lugar, se você está aqui, você já está indo no caminho certo, né? Você buscar orientação com quem faz isso bem feito, né? E tem Uhum. resultados bons. Aí você vai estar no caminho certo. Não escutar a dica de ouro na banca de jornal ou qualquer coisa assim, não vai funcionar, tá? Então, desde que você vá por um caminho seguro, né?
é renda variável, mas não é por isso que precisa ser arriscado além do necessário, tá? Desde que você vai por um caminho seguro, você pode começar com pouco, sim. Você pode começar mesmo ainda estando organizando suas finanças para sair das dívidas, né? E é perfeitamente possível. É Sim. isso que eu É, podia uma dizer coisa da que pergunta inicial aí que a Dani fez. sim, desculpa até te interromper, mas assim, não deixei você terminar de falar, mas a ideia, né, isso que você trouxe é muito importante, né? A ação, né, quando você fala em bolsa, renda variável, parece tudo muito complicado, né? Tudo muito complexo, quando na verdade você está comprando aí, como você falou, um pedacinho daquela empresa, né? Você se torna sócio, você se torna dono de um pedacinho da empresa, você vai participar um pouquinho do resultado de lucro daquela empresa, né? Você vai receber ali toda vez que a empresa tem um resultado, todo ano ela tem um balanço, ela distribui lucro, você pega ali um pouquinho. E às vezes você fica nessa ganância, né? Ou assim, nessa ansiedade, de falar, não, só quando eu tiver muito, né? Porque não adianta nada, R$ 50 que é pouco e tal. Mas o Paulo, ele tá aí para provar, né? 40 vezes o patrimônio aí, comprando lá desde 2018 até agora, e os anos passam de qualquer maneira, né? Então é isso que você trouxe, assim, o tempo é agora. Você começar agora, quanto antes você começar, antes você vai ter o poder de juros compostos a seu favor. Se você está em dívida, você está com o poder dos juros compostos contra você, correndo atrás de você. Então é muito importante Exatamente. realmente isso, né? Eu tenho outro projeto também que eu estou fazendo parte, né? Para quem está não na dívida normal aí, que o Paulo pode até ajudar, que tem isso lá no curso dele, né? A gente fala sobre isso também, porque no meu processo eu vou falar, né, sobre a dívida, porque toda dívida ela é uma culpa, né? A dívida, quando você está em dívida, você tem a tendência de ter dívida financeira, não é só falta de organização financeira, né? Tem um psicológico, tem um inconsciente, tem uma história aí, e geralmente quando você tem dívida, é porque você se sente em dívida com a sua família, então você está muito em culpa, né? Então, essas outras questões, elas estão sempre aí subjacentes, então é bom olhar de uma forma integral, né? Porque às vezes a pessoa resolve uma dívida, eu já vi Uhum. isso acontecer muitas vezes, a pessoa volta dali um tempo, né? Ela consegue ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro, né? Porque vai muito além só da organização financeira ali. E só que é preciso organização financeira. Sem ela, aí é impossível também, se você não parar, não pegar, não olhar quanto eu devo, né? Que eu acho que isso o Paulo tem lá no produto dele. Quanto eu devo, como eu vou pagar, começar a organizar o fluxo financeiro mesmo, fazer um planejamento de quanto você vai gastar, com o que que você vai gastar, né? O chamado orçamento. E, e nesse processo isso que você trouxe também, né? Eu acho incrível, gratidão pela sua contribuição, por estar aqui. É sempre bom falar com alguém que está aí no mercado há tanto tempo, né? E, e criando, né, essa renda passiva, porque o mais importante é isso, né? Quando você começa a ser dono de uma empresa e começar a receber ali um pouquinho do lucro, você está ganhando aquele lucro por você ser proprietário daquela ação, né? Então você é como se tivesse uma casa que está recebendo aluguel quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, que é outra coisa que você pode comprar na bolsa. Então isso é você começar a construir ali seu pezinho de meia, como a gente fala, né? Então essa é a importância, né? Então, se você quer começar a aprender a investir, entra lá aprendendoinvestir.com.br, o site aí do Paulo, que você tem lá o passo a passo, um curso online gravado, super acessível, para você, no passo a passo, entrar ali e começar os primeiros passos, abrir uma conta na corretora, né? Começar a ser dono do banco. E é isso.